Bom, boa tarde. Eu espero que cada um de vocês esteja bem, assim como os ancestrais de vocês. E a quem eu agradeço pelo fato de vocês estarem aqui presentes. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o honroso convite que me foi feito pelo querido Sérgio Missi, assim como na presença do governador do Distrito 4.571 do Rotary International. E eu gostaria, claro, de agradecer a todos aqui presentes, e gostaria então de começar diretamente a essa conversa, né, sobre um tema que, na verdade, muito curiosamente, eu acho que é por isso que Michel Missi, seu primo, me indicou, é praticamente o tema da minha vida, ou seja, de que o ser humano, na verdade, pode superar a violência, né? Eu não sei se vocês querem dar um tempinho, porque as pessoas estão muito envolvidas com o café, há um certo burburinho, né? Mas vocês é quem sabe. Bom, então continuemos, né? Tá? Bom, a primeira questão é essa do mantra união, harmonia, paz, né? É muito importante que o Fávaro, se me permitem tratar por você, o Fávaro tenha dito que trata-se de um mantra. Porque o que é um mantra, né? Senão uma oração, né? E o que é uma oração, senão a expressão do foco que nos faz ser humanos? Porque não é possível ser ser humano, sem ter uma visão do que seria a realidade. E que, portanto, ao nós agirmos no mundo, nós estamos agindo direcionados pelaquilo que nós entendemos ser a verdade e que mantemos, portanto, como fonte de referência para a nossa capacidade de julgar, para a nossa capacidade de decidir. De fato, a vida toda, acabei de licitar, é um mantra. Mesmo quando você está imbuído, vamos dizer, da questão mais pragmática ou mais prática, como eu, né? Como empresários, como homens de negócios, como pessoas que decidem, como cientistas num laboratório, ou como qualquer outra pessoa que precisa tomar decisões, não há nada mais prático do que os mantras. Porque nosso pensamento sempre ele é mântrico. Nós sempre estamos, num certo sentido, com um pensamento religioso, no sentido de nos religando àquilo que nós acreditamos que seja a verdade. Eu não sei se é possível dar o retorno ali. Não sei se é possível aquela tela apresentar o retorno. A tela azul não está apresentando o retorno. Grato. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a minha companheira, minha esposa, Estelita Oliveira de Amorim Eurix, sem a qual... sem a qual eu não seria o que eu sou. Ela trabalha no Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro e é consultora do núcleo que eu dirijo.
Então, eu gostaria a partir do programa de vocês e da escuta, eu pensei algumas coisas que eu considerei importantes. Então, se puder ser retorno na tela azul, vai ser muito importante. Ah, tá bom, muito grato. Então, levar o serviço rotário para o próximo nível, portanto, trata-se de uma mudança de nível, né? Encontrando inspiração nas realizações de cada uma para fazer destes sonhos uma realidade. Trata-se, portanto, de um esforço, né, de imaginação, de mudança de foco, ou mais justamente de aprimoramento de um foco já existente numa organização centenária. Disse ainda a senhora Jennifer, né? Imagine a bondade e a esperança e o amor e a paz. Nós vamos trabalhar aqui justamente essa conexão que existe entre imaginar e fazer, entre imaginar e realizar. Ou seja, essa trama do pensamento, né? Esse tecido do pensamento, trama no sentido de tecido, né? Do que a gente borda, do que a gente costura, do que a gente liga, dos pontos que nós ligamos, né? Uns aos outros, né? Sobre esse desejo, né? Do senhor Júlio César Silva, né? Desejando-nos, e a todos que estão presentes, os melhores augúrios, né? O senhor e a senhora Alice e Tânia aqui presentes chamaram a atenção, né, que imagine o Rotary para servir a causa rotária com ânimo renovado e dedicação redobrada. Ou seja, o quê? Paro. Só um minutinho, ele pediu para parar um segundo, para ele poder conectar a tela ali, facilita o meu trabalho aqui. Muito grato, querido. Eu te agradeço. Bom. Ok, ou seja, trata-se de um clamor, né, pelo ânimo e pela dedicação redobrada. Né? Ou seja, isso não vai se conseguir, essa mudança de nível que a senhora Jennifer fala, não vai ser fácil. Agora, certamente é mais fácil do que continuar nesse nível que nós estamos. Então, precisamos, né, de ânimo renovado e de dedicação redobrada. Né? Me parece muito importante, naturalmente, né, que o senhor Luiz Carlos Fávaro, né, tenha dito que essa superação, né, que ele tem a coragem, a humildade e a grandeza de revelar sua própria experiência a ser superada, né? Lembrar que essa superação não é apenas do Fávaro, né? Mas é de cada um de nós, né? Cada um de nós tem uma limitação, cada um de nós tem algo em nós que nós não gostamos, algo que a gente precisa mudar, não é verdade? Algo que a gente, entre pares, né? O nosso par, a cada diálogo, a cada relação, nos ajuda a nós nos modificarmos perante os outros. Ou seja, como o senhor Pedro Loureiro, tão agradavelmente ali sentado ao meu lado, quase que me cuidando de mim, assim, né? De tornar reais os nossos sonhos de um mundo melhor, né? Mais justo e mais humano. Vejam, tratam-se de ideais muito antigos. Portanto, se ideais muito antigos continuam sendo ideais do presente para desenhar um futuro, significa que algo na nossa mentalidade
na nossa maneira de ver o mundo precisa ser mudada, porque senão nós já estaríamos vivendo isso que tantas gerações anteriores afirmaram, né? A senhora Ivone Saqueto, né, a patronesse dessa conferência, muito grato pela sua presença nessa conferência, diz ela para nós, né, ou seja, lembrei-me das palavras de Jesus ao paralítico, né, levanta-te e anda. Ou seja, o que eu entendo é que todo o clamor, né, do Rotary International em relação a cada rotariano e a cada rotariana é justamente o de levanta-te e anda, né? Para que possa, então, sair desse lugar excelente, naturalmente, de tantas coisas já realizadas, né? Como a gente sente nessa conferência aqui, o amor, né, de vocês, é uma coisa encantadora, né? A delicadeza, o cuidado. Mais uma vez eu lhe agradeço, Sérgio Missi, todas as inúmeras providências e generosidade da qual eu e minha esposa fomos beneficiados por você e por todo o Rotary, né? Ou seja, essa pergunta, senhora Ivone, foi muito interessante. Se me permitiu, o que está entre chaves, né? Eu juntei 2 pedaços da sua fala, né? Seria a conferência da superação a conferência da imaginação? Porque só é possível superar através de uma outra imaginação, né? De uma outra maneira de se pensar, né? E como disse o Sérgio Missi, com seu espírito executivo muito palpitante, refletindo o espírito executivo de toda a organização, muito grato pela bondade. Trata-se de uma questão de colocar em prática, né? E colocar em prática implica numa prática de mudar a mentalidade, de mudar a maneira como se reage diante do que acontece, né? O que está sendo assim dito pelas autoridades do Rotary é o rumo que elas escutam emergir, né? Se inspiram nas realizações de cada uma de vocês e da sociedade. É o rumo. Trata-se, portanto, né, de uma navegação que tem rota estabelecida. Correto? E qual o objetivo? O objetivo é celebrar a vida, né, como bem afirma a senhora Mara Missi, né? Porque, de fato, estar vivo, né, é um dom, é uma dádiva, é a presença na nossa vida do inefável, né? Por isso que tantas vezes a gente fica surpreendido quando nós morremos, né? Porque a morte nos lembra que nós não temos controle sobre o aparecer e o desaparecer. E que, portanto, estar aqui aparecendo é literalmente um milagre, é um dom. E Mara tem toda a razão de sublinhar para nós essa sincronicidade, sob a minha perspectiva, naturalmente, né, entre os objetivos da União, Harmonia e Paz, né? E esse objetivo que não é só da organização, porque para ser da organização precisa ser de cada pessoa dessa organização, né? É isso que eu gostaria de lembrar, né? Como é que o símbolo do Rotary, né, ele é da mesma forma do símbolo de um leme, ou seja, e como que essa sugestão de engrenagem, né? Ou seja, há 100 anos atrás, nós estamos falando da engenharia mecânica, né?
Então, quando surge essa ideia, que é válida até hoje, né? Porque uma roldana mexe a outra, cada um de nós é assim, né? Esta roldana, ela tem a forma justamente do leme, né? Ou seja, o leme que faz com que nós imaginemos e realizemos superação, união, harmonia, paz, né? Ou seja, imaginar, realizar e união, harmonia, paz, que é algo que nos chamou muito a atenção, a Estelita e a mim, o fato, Fávaro, de você colocar hífen e não vírgula e e, a partícula aditiva e, ou seja, união, harmonia e paz. Porque quando você colocou e coloca e sustentou, né, com seus presidentes da superação, não é verdade? União, harmonia e paz, está sendo dito do ponto de vista lógico que esse estado mental é apenas é um tripé indissociável, né? Ou seja, apenas na união nós conseguimos a paz, apenas com harmonia nós conseguimos a união, que apenas com a união que nós conseguimos paz, ou seja, não há diferenciação hierárquica. Ah, não, vamos comer uma torta e tomar um café. Não, é comer uma torta-café. Isso é completamente diferente, porque nos afasta, como vamos ver daqui a pouco, essa tendência de nós separarmos e colocarmos as coisinhas em caixinhas, que é muito bom, funciona muito bem, mas na vida nós precisamos, além de saber botar as coisas em caixinhas, nós precisamos saber colocar as caixinhas em relação, em harmonia, em união e em paz. Né? Portanto, o que nós queremos fazer, sob a nossa perspectiva, naturalmente, né, é isso que vocês estão dizendo de superação, de união, de harmonia, de paz, é o que nós chamamos no campo de pesquisa ao qual nós dedicamos de condição comunicacional do ser humano. Ou seja, isso veio do início do século passado, quando um etólogo holandês descobriu e sistematizou o estado de fetalização do ser humano. Ou seja, o ser humano nasce antes do que ele tem capacidade de cuidar de si mesmo. Portanto, ele nasce como um ser aberto ao mundo. Ele precisa do outro. Ele precisa dos abraços inevitáveis do Fávaro. Né? É isso, né? Ou seja, é isso, né? Nós nascemos dentro do outro, nós nascemos num abraço, né? Nós somos um com o outro. Ao mesmo tempo eu não sou a senhora Ivone, né? Mas ao mesmo tempo eu sou a senhora Ivone, se me permite dizer assim. No sentido, tem um provérbio hindu muito interessante que diz assim, é anônimo, ele diz, se eu não sei quem eu sou sirvo a você. Se eu sei quem eu sou você. É o princípio da semelhança, né, Estelita, que você sublinhava tão enfaticamente quando nós preparávamos essa conferência. É isso. É estarmos dentro do outro, né? Sermos o outro do mesmo. Observem que quando nós vamos nascer, é quando o feto vira para poder sair, ou seja, ele diz para o mundo, eu sou o outro do mesmo. Mas nós estamos mais acostumados a lidar com o outro do que a lidar com a experiência do mesmo, né? Por aquilo que a gente vai ver daqui a pouco, chamado a dualidade primária. Né? Vocês estão me olhando, vocês têm a certeza que eu não sou vocês, que vocês não sou eu. Mas se vocês examinarem, por exemplo, em profundidade, vocês são eu sou vocês. Por quê? Porque eu só estou aqui porque vocês autorizaram, por exemplo. Eu só estou aqui porque vocês criaram esse tema.
Eu só estou aqui porque o Rotary foi criado há 100 e tantos anos atrás. Então, toda a história do Rotary está presente aqui. Compreende? Então, à medida que a gente vai analisando o que a gente acha que é circunscrito no limite da senhora Ivone, nós vamos ver que ali está o pai, a mãe, a experiência terrível que a senhora teve com a Covid, se eu pude entender, né? Os médicos, tudo aquilo que a senhora teve, todas as providências que a senhora teve que tomar, não é verdade? Para levantar e andar, inclusive Jesus, né? É isso que é muito importante compreender, que é esse projeto comum. Nós somos o projeto comum de outros, né? Essa é a nossa situação real, né? Conectados, né? A gente fala tanto de banda larga, de satélite, etc. Olha só, nós estamos conectados literalmente à nossa mãe, né? Né? Nossa mãe é o centro do nosso mundo, né? É dela que nós nos alimentamos, né? Da bondade, da generosidade, né? Daí é tão importante a valorização das mulheres. Vê só que coisa sintomática, né? Os feminicídios, né? Como é que é possível? Eu estou falando nós enquanto espécie, né? Como é que é possível haver um abuso sexual, um estupro, um assédio? Ou seja, apenas a partir da ideia de que o outro seria uma realidade completamente externa, em relação à qual nós não teríamos nada a ver com isso. E que, portanto, imaginar que se poderia ser feliz, ou ter prazer, ou obter riqueza, ou qualquer outra coisa, em detrimento do outro. Isso não quer dizer que todos nós sejamos iguais, inclusive até em termos de riqueza. Mas a questão é, como foi que nós acumulamos a riqueza que temos e o que fazemos com a riqueza que temos? Essa é a questão, né? Esse sentido da união, da harmonia e da paz, né? Não só a riqueza em termos de dinheiro ou de poder, mas a riqueza afetiva, a riqueza essa capacidade que o Fávaro tem, né? De tornar abraços inevitáveis uma política organizacional, né? Isso é o que eu vejo, né, Estadita, que a gente viu aqui, essa importância enorme, que é uma influência positiva norte-americana, né, nesse sentido, de honrar quem faz as coisas. É dar um PIN, é dar uma placa, é dar um abraço, é dar um papel, é dar uma flor, é trazer para perto. Porque nós, quando vocês estavam aqui, quando você foi abraçado pela sua família, não é verdade? Você está recebendo o que vocês deram para a família, né? É exatamente isso, né? Olha só, isso é uma foto célebre, né? De uma operação que foi feita numa necessidade, parece que a criança tinha um problema qualquer de coração, alguma coisa assim. Quando abriu o útero da mãe, o bebezinho o feto colocou e segurou a mão do médico. É isso. Ou seja, a necessidade, olha só, da união, da harmonia e da paz, ela é constituinte do ser humano. É por isso que nós precisamos de união, harmonia e paz. E precisamos, né, que aí é a especialidade minha, da Estelita, como lidar, né, com a desunião, né, a desarmonia e o conflito, de maneira que eles não sejam disruptivas, né, e as pessoas, os casais, as equipes, né, e as estratégias sejam capazes de promover
eu digo estratégias organizacionais, sejam mais capazes, né, de realizar, de imaginar e realizar mais união, harmonia, paz. Né? É isso. Né? É uma trama, né? É um imaginar. Isso é uma simulação da rede neural, né? De uma costura. Por isso, quando a gente olha nas gerações anteriores, né, das mulheres, né, na nossa cultura, onde as mulheres tinham pouco poder explicitado, né, as mulheres se dedicavam tanto a tricô, crochê, bordar, né, costurar, né, costurar. Não apareciam, mas costuravam tudo. Compreende? Bom, as mulheres sabem disso melhor do que eu, né? Correto? Ou seja, é essa estrutura de rede, né? Essa estrutura de trama. Né? Para poder dar fruto, tem que estar enraizado, tem que estar tramado, tem que estar costurado, tem que estar numa árvore. Né? Nós somos uma família. Né? Isso não quer dizer que o conflito não exista, tá? Eu costumo chamar de tensão, né? Tensão. A tensão faz parte da vida. Agora, a questão é como resolver a tensão de maneira não destrutiva, né? Ou seja, como é possível, vocês observam, né? A direita embaixo, vamos dizer, forças demoníacas, né? E a esquerda em cima, as forças, vamos dizer, angelicais, né? As forças de... Como é que você vai inscrever no mundo, né, ações de união, harmonia, paz? À medida em que você toma conta, né, do que nós chamamos de território mental, né, da sua própria mente, né, e é capaz de ir eliminando, passo a passo, né, aquilo que não aquilo que você quer ser, aquilo que você quer superar, né? E que precisa de uma superação. É curiosa essa palavra, né? É uma ação super, né? Que demanda um enorme foco, né? Desta ação de superar, né? De arejar as ideias, né? De inspiração de ideias. É um problema de respiração, né? De exalar realizações de união, harmonia e paz, né? Vocês já leram a terceira frase? Eu até fico em silêncio porque eu fico emocionado, né? O tempo que vocês dedicam na conferência de vocês há um ato, um ritual, que é um ritual. Isso é belíssimo que vocês fazem isso, né? Que eu reitero que é algo positivo na cultura norte-americana, que é essa questão de valorizar a pessoa, o que a pessoa faz e o que a pessoa fez. Né? Porque na nossa cultura, a pessoa envelhece e é jogada fora. Mesmo que um jovem que tenha feito uma coisa, isso o tempo que vocês dedicaram, eu prefiro me dedicar ao silêncio respeitoso desse exemplo lindo de vida que vocês dão para todos nós. Né? Ou seja, de superação da desunião, da desarmonia, né? Do conflito. Né? E onde e quando acontecem essas experiências? Né? Elas acontecem entre pares, né? Por exemplo, eu estou percorrendo o olhar, né, com vocês, né? Porque a comunicação é isso, é entre pares, né? Eu olho para você, eu olho para você, eu olho para você, eu olho para você. Nós nos olhamos e aí é que acontece, né? Aí é que acontece o encontro, né, com outro ser humano. Ou com uma situação que a gente não espera, correto? A gente vai sai de manhã, cai uma chuva, né?
Isso eu estou falando uma situaçãozinha, fora aquelas situações que vocês lembram que acontece assim, que a gente fica arrepiado, né? Correto? Então isso é uma coisa muito importante, né? Porque você não pode controlar o que acontece, né? A estranheza do que acontece, né? A diferença do outro, né? Mas você pode controlar como você reage ao que acontece, né? E por que essa dificuldade ocorre, né? Da gente ter uma maneira de reagir ao que acontece ao outro, que acontece com o outro e com uma situação inesperada, né? Que promova união, harmonia e paz, né? É um problema de imaginação. É um problema do rumo mental, o rumo da mentalidade, o rumo da orientação, o rumo espiritual, vamos dizer assim, né? O rumo psíquico, o entendimento lógico do que você compreenda que seja legítimo, né? Como mediação entre você e o mundo, né? Ou seja, há uma lógica como um filtro, né? Ah, esse cara fez isso aqui, então eu vou fazer isso com ele. Ah, o cara fez isso aqui, eu não vou deixar isso passar em branco. Ele está pensando que eu sou o quê? Compreende? A pessoa agiu isso, fez assim, isso mexeu numa ferida antiga minha, que o terapeuta até já disse que eu tenho, ou então o pai de santo, ou então o meu padre, ou o meu pastor, ou o meu amigo, ou a minha mãe, ou a minha mulher, ou o meu esposo, já disse que eu costumo reagir assim, quando as pessoas, por exemplo, eu tive um certo problema importante com meu pai, porque meu pai queria que eu fosse do exército, e naquela época eu não entendia direito que eu já sou o suficientemente militar para não precisar ir para o exército. E papai então ficou muito aborrecido que eu não fui para o exército. E então as coisas para onde eu fui, papai não me valorizava, né? Ele teve essa dificuldadezinha. E então o papai não gostava de me escutar. Então eu me desenvolvi achando que eu precisava convencer o meu pai para meu pai me escutar. Velho de guerra já, literalmente etariamente velho, por vezes, com processo terapêutico, muitas coisas assim, mas fundamentalmente processo terapêutico, eu comecei a perceber que eu projetava nas pessoas a figura do meu pai inconscientemente. Então procurava convencer as pessoas do meu ponto de vista e me aborrecia, promovia desunião, desarmonia e conflito com as pessoas, porque eu colapsava achando que aquela pessoa não estava concordando comigo. Eu não sabia disso, era inconsciente. A pessoa estava batendo naquela ferida de eu não ser ouvido. Compreende? Então, é muito importante nós tomarmos atenção, né, em relação à maneira como nós mediamos o discurso que nos orienta, né, em relação à realidade, né, porque nós construímos a nossa realidade. Né? Essa aqui é a questão. Basta dizer, a gente está com a nossa esposa, com a nossa namorada, nosso namorado, nosso filho, nosso vizinho, nosso sócio, qualquer um de nós, nas múltiplas experiências que cada um de vocês tem, né? E você vai num determinado lugar, um restaurante, um bar, ou passear na praia, se você estiver bem, aquela praia, aquele bar, aquele restaurante, é maravilhoso. Outro dia você está com aquela mesma pessoa e você se desentende, aquele lugar é horroroso. Você não quer nem voltar para aquele lugar. Então, na verdade, não é o lugar, compreende? Na verdade, não é a pessoa, mas é a maneira como você constrói, né? Porque a maneira como você constrói, a maneira como você vê a vida, é o lugar onde você habita, né? É a sua mentalidade, né? E aquilo que você aprendeu, e por isso é tão necessário, né,
renovar o aprendizado, né? Nós sonhamos da maneira como nós fomos educados, né? Nós amamos da maneira como aprendemos, né? Nós lemos da maneira que nós aprendemos, né? Nós criamos da maneira que nós aprendemos, né? Nós moramos na maneira que nós aprendemos a lidar, né? Correto? É ali dentro. É dentro do nosso território mental, dentro da nossa mente, né? Da nossa inteligência, né? Da maneira como nós entendemos que a vida seja. O ser humano não presta, nunca prestou, não vai prestar, as pessoas sempre foram violentas, a juventude está cada vez pior. Compreende? Não? Ou seja, nós temos que ter uma atenção muito grande com as palavras que nós utilizamos, né? Porque é com elas, né, que nós nos levantamos e nos inscrevemos no mundo, né? Correto? Imaginamos o mundo, né? Nós imaginamos o mundo assim, e é uma homenagem, evidentemente, ao Imagine, né, que orienta o Rotary, né? O John Lennon, exatamente isso. Nós somos feitos de palavras, né? Correto? E precisamos sair desse mundo em que nós estávamos, para podermos, né, produzir mais harmonia, mais paz, mais união, né? E o problema, às vezes, é que nós precisamos dar um tempo, né? Por isso que está tudo tão acelerado cada vez mais, porque quanto mais a gente acelera, menos tempo a gente tem para refletir, né? Aí fica repetindo mais do mesmo e depois não sabe por quê, né? É porque é o problema da imaginação dualista, né? Essa que eu dizia antes, que eu imaginaria que a senhora Ivone é uma outra pessoa, tecnicamente falando, é uma externalidade absoluta, né? Quando, na verdade, o abraço inevitável é o reconhecimento da semelhança na diferença, né? Porque é imaginar que existe um outro como uma externalidade absoluta, que eu não tenho nada a ver com isso, é que faz com que eu construa um muro entre eu e o outro, correto? Né? E aí o avião não vai para lugar nenhum, né? Entende? Fica assim, bastante como a nossa. Eu acho que isso é um retrato da nossa civilização, né? Chegou num lugar e disse assim: cadê o avião? Já saiu? Né? Um monte de promessas, né? As redes sociais vão salvar o mundo, né? E por aí vai, né? Cada um põe aí o sonho que tinha, que ia funcionar para revolucionar, para transformar, para libertar o mundo, e o que aconteceu, né? Ou seja, exatamente por estar dentro de uma bolha, né, que isola do mundo, né? Então trata-se, né, de evitar a bolha, porque fica-se preso pela bolha, essa bolha dualista, né? Essa bolha que nós aprendemos, né? No Ocidente tem 12 séculos que isso acontece, mas desde Aristóteles, mas que consolidou uma coisa chamada metafísica clássica, etc. Mas isso não vem ao caso, mas isso foi criado mentalmente, né, filosoficamente, e nós vivemos até hoje essa bolha, né, e o resultado é esse. Falávamos de sustentabilidade aqui, vocês falavam brilhantemente de sustentabilidade, né? Então trata-se de furar esta bolha, né? É por isso que a gente costuma dizer que comunicação é justamente não violência, né? A violência é a ausência de comunicação, né? Essa dualidade primária, né? Nascemos, morremos, está de dia, está de noite, eu estou aqui, vocês estão aí, eu sou o palestrante, vocês são os ouvintes.
essa dualidade primária, ela é uma espécie de uma intoxicação, como se fosse uma droga, que a gente esquece, por exemplo, coisas óbvias, que são a não dualidade que subjaz a essa relação palestrante-plateia, palestrante-ouvinte. Qual é a não dualidade por baixo dessa dualidade primária? É que só existe o palestrante quando vocês ouvem, né? Porque se vocês todos agora levantarem e saírem da sala, alguém vai querer me internar. Porque eu vou estar nessa sala falando sozinho. Entende? Então, quem é mais importante? É o palestrante que aqui vos fala ou vocês que me ouvem? É isso que eu estou falando, né? É isso que se perde, que se perdeu e que a gente tem uma facilidade de se perder, porque esse é o modo da ignorância mesmo. É o da dualidade. Eu olho para a senhora e tenho a impressão que a senhora... Eu nunca vi a senhora, entendeu? Eu nunca vi a senhora. Quem é a senhora? Será? O que ela está achando de mim? Entendeu? Aí começa. Será que ela está gostando? Que ela não está gostando? É ele, o marido dela. Aí começa a Ivone. Entendeu? A gente começa a fragmentar o mundo como a gente fragmenta para construir esse chão, por exemplo, por lajota, por cerâmicas, compreende? Então, é por isso a importância, né, de nós nos debruçarmos, né, sobre outras maneiras de conhecer o mundo, né? Inclusive de outras culturas, né? Por exemplo, da cultura chinesa, né? Ou seja, o que esse símbolo significa, né? É o símbolo de a complementariedade dos opostos, chamado Tai Chi, que está na base do budismo Zen, que está na base do confucionismo, do taoísmo. O que é isso? Vamos ver aquele branquinho, né? Eu estou começando a sentir fome. Aí a fome vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Lá em cima eu como. Quando eu sacio, quando eu como, dentro do comer tem o germe da polaridade oposta. Quando eu como, eu estou provocando a não comer. Aí eu fico saciado. Quando eu estou com vontade de dormir e durmo, o máximo de dormir traz a polaridade oposta. Portanto, esses chineses antigos trabalham com a noção de complementariedade de opostos, né? Essa é uma homenagem a você, Fávaro, com todo o carinho ao nosso querido Sérgio, né? É isso, né? É abraçar. Por que a gente gosta de abraçar? Exatamente para encontrar com o outro, né? Para nos sentirmos irmãos e irmãs, que de fato somos, né? Que aliás, cá entre nós, que não deixa ninguém me ouvir lá na conferência do Rotary hoje, mas nós que não estamos lá, nós somos umas porcariazinhas, né? Correto? Nasceu, daqui a pouco morre. E, sim, era muito legal. Era muito legal. Ou seja, ao mesmo tempo nós somos, e por isso é tão importante esses rituais de valorização do outro, porque ao mesmo tempo que nós não valemos nada, nós valemos tudo, porque não existe ninguém igual a gente. Compreende? É isso que é a não dualidade, né? Eu não valho nada, então eu vou beber até morrer. Entendeu? Não é isso, calma. Né? Você não vale nada realmente. Eu concordo. Como aquele outro que acha que é muito importante, você tem que lembrar ele que ele não vale nada, né? Correto? Não. É por isso que é decisivo escutar, né, os diferentes modos de conhecimento. No meu caso e da minha esposa, né, por exemplo, os modos de conhecimento da Índia, do Japão e da China, que nos despertam
o interesse. Como nós ficamos escutando vocês, nós não trouxemos uma palestra pronta, nós ficamos escutando e adaptando, vocês devem ter notado, né, incorporando, né, o que vocês estavam ouvindo, nós nos permitimos incluir na conferência a solução que demos, né, ao Tribal Bot Online, que é o modelo de geração de sustentabilidade, que não tem gerado sustentabilidade. No início dos anos 2000, o Instituto Ethos fez uma conferência, a conferência internacional deles, e me convidaram para apresentar a solução desse modelo, ou seja, porque é que esse modelo não funcionava já naquela época, né? Ou seja, e ele continua sendo utilizado até hoje, esse modelo diz isso, né? Ou seja, se um projeto tem segurança ambiental, tem justiça social e tem equidade econômica, nós teríamos sustentabilidade. Só que, na verdade, nós não temos. Então, o que é que aconteceu, né, com esse modelo? Né? Porque ele esqueceu do pilar-chave da cultura, da mentalidade, né, da mente. Né? Foi aí que, inclusive, por causa disso, né, aí eu criei esse quarto e último Bot Online, justamente a gestão da mente sustentável, que me valeu, inclusive, o prêmio de melhor acadêmico do mundo do Instituto Reputação de Nova York em 2010, 5 anos depois que eu tive essa oportunidade de solucionar. Né? Então, você tem a segurança ambiental, você tem a justiça social, você tem a equidade econômica e você tem gestão da mente, né? É isso. Como é que eu vou garantir que o meu desejo é sustentável, que o meu desejo é democrático, que o meu desejo é um desejo de união, harmonia e paz, né? Inclusive, 8 anos depois, eu tive a oportunidade, a convite, quer dizer, na verdade foi um edital que nós concorremos, do Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e o Ministério do Meio Ambiente. Nós criamos a matriz de educação ambiental do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com base nessa metodologia que nós aplicamos, por isso, em pessoas, em casais, em equipes e estratégias, por exemplo, no caso, para mudar a cultura brasileira em relação aos resíduos sólidos, né? Então, como nós trabalhamos, Estelita e eu, né, metodologicamente, essas questões, né, ajudando a viver e trabalhar em mais união, harmonia e paz, né? Primeiro, nós identificamos o padrão que a pessoa ou a equipe querem superar, que é algo que vocês mesmos podem fazer por vocês, se vocês quiserem. O que eu estou fazendo que não está gerando tanta união, harmonia e paz como eu gostaria? A gente cria, então, uma estratégia de imaginação, ou seja, de pensar diferente. Claro que isso necessita ir a camadas semiconscientes e inconscientes da pessoa, do grupo, da equipe envolvida, né, com essa estratégia. E aí aplicamos a estratégia, avaliamos com a pessoa, a equipe e os resultados e ajustamos a estratégia e avançamos, né? É claro que estamos fazendo um resumo só para vocês terem noção. Qual é o diagrama, e me aproximando da conclusão, qual é o diagrama do desafio? O diagrama do desafio, né, é que, primeiro, né, há uma ignorância da condição comunicacional.
Ou seja, nós estamos convencidos de que o outro é um inimigo. Nós fomos educados para isso, a mídia ajuda a gente a acreditar nisso, e o Rotary luta imensamente, né, para ajudar as pessoas, os rotarianos e as rotarianas, né, que isso não é uma verdade absoluta. Não? Correto? Essa ignorância, ou seja, nós, ignorantes, né, da semelhança com o outro, como tivemos essa experiência quando éramos fetos e quando éramos bebês, né, nós ficamos com medo do outro. Nós olhamos para o outro é uma ameaça. Ficar com medo prolongadamente, sentir-se prolongadamente, continuamente ameaçado, né, gera ódio. Alguém tem que pagar por isso. Porque essa situação de eu estar exposto ao outro, de eu estar sem proteção e inseguro, é completamente contrário ao estado mental, às circunstâncias no qual, com a proteção da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos e dos meus amigos, eu me instaurei como ser humano. Portanto, eu sei, inconscientemente, inclusive, né, de que isso não tem a ver comigo. Então, inconscientemente, o sujeito potencializa o medo em ódio. E esse ódio gera um buraco no sujeito, que é exatamente o contrário dos abraços inevitáveis do Fávaro. Vira um abismo, vira aquilo que a gente tem um autor em inglês, chama-se de lacuna sinistra. Fica um buraco, né? Fica um buraco no sujeito, de tal maneira que a única coisa que o sujeito pode fazer é apelar para a ignorância. Para a ignorância é ótimo. Apelar para a ganância. A ganância é uma ignorância, é uma forma sublime de ignorância, né? Ou seja, quando o sujeito quer trazer para dentro de si o mundo todo. Né? É isso. O sujeito quer tirar do outro tudo aquilo que o outro tem. Né? Então, em 2, 3 minutos eu concluo. Qual é o diagrama da superação, né, da conferência da superação que vocês honrosamente nos convidaram, e aqui estamos muito felizes e muito vibrantes, né, com tanta alegria, com tanto amor, com tanta pureza, né, com tanto encantamento, né, com quanta fraternidade. Não, e certamente não estou idealizando, correto? Porque nós não somos perfeitos, nem vocês, nem ninguém, né? Mas a maior parte, vamos dizer assim, o tom sobredeterminante de tudo aquilo que nós experimentamos aqui, estamos experimentando, é maravilhoso. Então, como é que nós superamos isso, né? É isso que nós fazemos, né, com os nossos pacientes, com as equipes com que trabalhamos e com as estratégias, né? Ou seja, em primeiro instância, né, nós trabalhamos, né, com... Eu vou mudar um pouquinho de lugar aqui. Nós trabalhamos com a escuta, né? A escuta, que é o fenômeno, porque o grande problema é que as pessoas não escutam as outras. Esse é o problema. As pessoas, elas monologam. Elas normalmente, existe na filosofia indiana, especialmente vamos dizer que seria o sumo dele, que são o que é chamado de Upanishads, é um fenômeno da ignorância. A ignorância para os Upanishads, para a filosofia indiana, ela é constitutiva do ser humano. Olha só que interessante. Ou seja, nós nascemos ignorantes mesmo. E se nós não tivermos aquilo
que estávamos dizendo, né, quer dizer, vocês, como autoridades, disseram, ou seja, a necessidade de ter um bom ânimo e de um esforço, nós não conseguimos sair desse modo da ignorância. E o modo da ignorância faz parte do modo da ignorância, um fenômeno que também o budismo trata, chamado de superimposição. Olha só, o que é a superimposição? O ser humano tem a tendência a superpor à realidade algo que não é característico daquilo em relação ao qual ele está superimpondo. Ou seja, dizendo de uma outra maneira, o ser humano tem uma tendência a atribuir a uma situação ou uma pessoa algo que não é da ordem da pessoa e nem da... Compreende? Por isso que fica, como nós estamos na nossa sociedade, uma sociedade delirante. Onde você... Agora estou olhando o seu paciente e secretamente desesperado, às vezes, de olhar para... Como é que é possível que essa pessoa esteja num surto? As pessoas surtam diante uma das outras e você tem que ter uma paciência de Jó, né, já que falamos de Jesus, né, uma paciência de Jó para poder ter essa comiseração com o outro, né, para o qual eu sugiro que nós lembremos, né, como nós também, em algumas situações, ou no passado ou no presente, nós mesmos, por vezes, colapsamos nessa superimposição. Né? Então, essa escuta, né, da condição comunicacional, né? Ou seja, é a escuta que restabelece, ao contrário do medo, a confiança no outro, a confiança no que acontece. Né? E a confiança instaura um estado de amor, como vocês... É quase como se eu pudesse dizer para vocês que vocês só vêm aqui por causa do amor, né? Vocês têm mais o que fazer na vida de vocês. O que vocês vêm aqui? Vêm se abraçar, vêm ser reconhecidos, vêm dizer que o que vocês, como a senhora Jennifer diz, né? A inspiração nas realizações de cada um de vocês, né? Realizações de quê? Nós doamos isso, a questão da polio, nós captamos isso, nós fizemos isso, amor, né? Só isso é ótimo, né? Porque amor é justamente o estado mental da condição comunicacional do sujeito e, portanto, diante disso, a única estado mental coerente é o estado da gratidão, como eu fico profundamente grato a vocês por essa escuta ativa e sigam esse rumo lindo que vocês mantêm. Muito grato. Muito obrigado. Peço uma salva de palmas para minha esposa, que sem ela nada precisa. E aí, gente? Gente,
Eu procuro aqui palavras, mas é muito difícil. Sentimento puro de alegria, de amor. Beber na sabedoria do professor Evandro Henriques. Estava dizendo para ele, hein, Miss, chega aqui perto. Estava dizendo para o professor o quanto eu lamento não poder estar ao seu lado ali, recepcionando ele desde a hora que ele chegou, para beber um pouco mais dessa sabedoria. Você, a Mara e todos aqueles que puderam se acercar dele foram privilegiados. Gente, eu estou aqui, sabe, né, Alice? Eu vou pedir ao Sérgio Miss que faça essa entrega dessa placa, é um quadro, na verdade, ao professor, em reconhecimento, é um reconhecimento muito grande, um reconhecimento especial por tudo aquilo que ele trouxe para nós hoje. Eu estou assim, sem palavra. Fala mais aqui, Sérgio, me socorre. Bom, eu queria dizer a vocês que, antes de tudo, que o Evandro e a Estelita conseguem fazer com que um velho engenheiro, ou engenheiro velho como eu, entendam as coisas que eles falam, que é totalmente diferente da minha área, da minha zona de conforto, e vem no coração. Então, em nome do Fávaro, que me deu essa honra, e da Kátia, eu passo a mão, uma singela lembrança desses momentos que eles passaram aqui com a gente. Quarta Conferência Distrital, a Conferência da Superação. Reconhecimento especial, honra especial. E eu quero agradecer do fundo do meu coração também a Mara e o Sérgio Missi, porque foi através deles que a gente chegou até o professor e a sua esposa. Gente, vocês vão ficar por nós vamos festejar muito hoje. E vamos dançar hoje tudo quanto é. Até funk nós vamos dançar hoje. Porque depois de tudo que a gente ouviu aqui, a gente pode fazer qualquer coisa, não pode? Então tá. Então vamos à foto.